Bom, então vamos agora para a anestesia local, que é um assunto que ele é um pouco mesclado do Mallamed e um pouco do Andrade, tá? Em relação a cálculo de dose, já adianto que se cair, provavelmente vai ser segundo o Mallamed, porque o Mallamed é o livro referência de anestesia, tá? Mas o Andrade pode ser que caia alguma coisa de mecanismo de ação, enfim, coisas mais gerais, tá? O que seria anestesia local? A anestesia local a gente faz no consultório todos os dias e é a perda da sensação numa área por depressão da condução dos nervos periféricos. Ou seja, você perde a sensibilidade à dor, mas o paciente ele não apaga, ele não perde sua consciência. E aí, essa teoria do receptor específico, existem diversas teorias de como os anestésicos agem. A teoria do receptor específico é a mais famosa e a mais aceita, inclusive pelo Mallamed, que é um livro adotado na Marinha. Então, o Mallamed traz esse esquema que mostra que o impulso nervoso ele depende dos canais de sódio para ocorrer. Como que o anestésico age? A gente tem 3 conformações de canais de sódio. Aberto, que é quando os impulsos passam livremente. A gente tem a configuração fechada. Logo após passar um impulso, o que se espera é que o nervo, pela sua própria característica, ele fique em um estado de latência, ele fique refratário ao estímulo. Isso impede que você tenha estímulos repetidos e o paciente, nós, humanos, ficamos sempre com dor. Então, o próprio nervo tem um mecanismo de segurança de que, uma vez que o estímulo propaga, ele aumenta o limiar, certo? Fisiologicamente. Então, essa configuração fechada é uma configuração fisiológica que acontece depois de um estímulo. Contudo, os anestésicos, eles agem de uma maneira semelhante a essa configuração fisiológica, mas usando uma barreira física, que é obstruindo o canal. Então, os anestésicos agem basicamente obstruindo o canal de sódio, impedindo condução de sódio, despolarização do nervo, passagem de impulso, certo? Então, essa é a teoria do receptor específico, que é a mais aceita. Conceitos gerais. Os anestésicos são considerados bases fracas, pouco solúveis em água, daí serem comercializados como sais ácidos. E questões naquele capítulo de acidentes, capítulo que tem no Mallamed, como a questão da queimação pós-anestesia, o paciente sente aquela ardência, isso é devido ao fato de que o pH precisa ser diminuído. Então, no tubete ele está ácido. Por quê? Senão ele não dissolve em água, certo? E principalmente, ele está mais ácido, com pH mais baixo, quando ele tem vasoconstritor adrenérgico. Então, teve vasoconstritor, o pH fica mais ácido ainda. Então, queimação é mais esperada em tubetes que contenham adrenalina, por exemplo. Tá? Uma coisa importante e que é recorrente em concurso é a questão de da influência dos fatores na ação do anestésico. E um dos fatores que influencia é o pH. Eu não peguei... Não, tá aqui. Caneta. É o pH. Então, todo mundo já ouviu falar que quando está inflamado, o anestésico não pega. Por quê? A gente vai ver. Aumento de proporção de moléculas ionizadas, diminuição da eficácia do anestésico e maior absorção pelos vasos periféricos também são considerados. Então, o anestésico ele tem um raciocínio contrário aos outros fármacos. A gente viu na primeira aula a questão de absorção, metabolização e excreção. Então, para um fármaco, a gente precisa que ele seja absorvido ou não? Sim, mas o anestésico local ele é o contrário. Então, a absorção do anestésico local não é boa. Nós não queremos que ele seja absorvido, certo? Absorvido naquele contexto de absorção. O que é absorção? Passagem para o sangue. Então, a gente não quer que o anestésico passe do local para o sangue, porque é aí que ele é tóxico, certo? Então, quanto mais vaso sanguíneo no local, menos ele dura, tá? Nesse sentido. Então, ele tem esse raciocínio de absorção inverso. Essa questão da inflamação, ela tem muito a ver com a ionização do anestésico, tá? A gente viu também naquela questão de absorção que o fármaco ele passa por barreiras. Para ele passar por barreiras, existem facilidades e dificuldades. Quanto menor o fármaco, mais fácil ele passa. Quanto mais apolar, ou seja, não ionizado,
mais fácil ele passa também. Então, se o anestésico ele fica ionizado, é mais difícil para ele passar para dentro do nervo, certo? Que é onde ele vai agir, vai fazer seu mecanismo de ação. Aquela figurinha do Malamed é didática. Como é que o anestésico age obliterando o canal? Ele tem que entrar no nervo e dentro do nervo ele se liga no receptor obliterando o canal. Tá? Ele não fica bem no meio ali como está na figurinha, não. Então, daí essa questão de que ele precisa entrar. Então, para ele entrar, ele não pode estar ionizado, certo? Primeiro conceito. Mas aí o que confunde? Ele só age lá dentro do nervo quando ele está ionizado. Então, é isso que confunde. Ok? Próximo passo, agora entender isso. Então, primeiro passo, para ele agir, ele tem que entrar no nervo. Para ele entrar no nervo é melhor que ele esteja o quê? Ionizado ou não? Não ionizado. E para ele agir dentro, eles têm que estar o quê? Ionizado. Certo? Primeira coisa, pegadinha de anestésico. Beleza. Então, vamos pensar aqui num pH normal. Normalmente a gente tem um pH próximo de 7, né, que a gente chama de pH neutro. Então, num pH neutro, o anestésico, considerando 1000 moléculas, o que a gente chama de coeficiente de dissociação, né, o pKa, uma parte daquelas moléculas se ioniza e uma parte menor não se ioniza, certo? Essa proporção ela é uma proporção de segurança do próprio fármaco. Se todo mundo passasse, você causaria uma depressão muito maior, né? Claro, isso varia entre os fármacos. Alguns anestésicos começam a agir mais rápido porque eles entram mais rápido do que outros, como a bupivacaína, por exemplo, que demora a entrar, certo? Então, primeira coisa, você tem uma proporção de moléculas que se ioniza, uma proporção que não se ioniza. Quem é que vai entrar? Essa proporção que não se ioniza, certo? Que aqui ó, ele fala 250 aproximadamente, tá? Isso aqui é didático, óbvio que não é tão simples assim. Mas, didaticamente, para o concurso, o que acontece? Desses 250, mais uma vez, a maior proporção se ioniza. E a menor proporção não se ioniza. Só que aqui dentro, o que a gente quer? Que se ionize mais mesmo. Então, assim que ele age, ionizado. Essa parte que não se ionizou, né, aqui, ela fica nesse equilíbrio constante em que fica entrando e saindo e se ionizando. E é assim que o anestésico finalmente, depois que você aplica, uma hora ele vai parar. Porque ela vai entrando, se ionizando, entrando, se ionizando, soltando, desligando, e aí ele para de agir. Certo? Então, pensem que essa proporção vai sempre diminuindo até o fármaco se esgotar. Tá? Então, isso é o normal. O que acontece na inflamação? O pH baixa. O pH extracelular. Porque é fora do nervo que a inflamação está ocorrendo. Quando o pH baixa, o que acontece é que você aumenta muito a proporção de moléculas ionizadas. Certo? Então, por serem bases fracas, em um ambiente ácido, eles tendem a se ionizar. Ok? Então vejam que quanto lá a nossa proporção era 750 para 250, aqui a nossa proporção é de 990 para 10. Então só 10 moléculas, mais uma vez, didaticamente, vão entrar aqui, tá? No meio intracelular, você continua com o pH neutro. Então a proporção ainda é maior de moléculas ionizadas. Mas vejam quantas só sobraram para ficarem apolares, né? E quantas só sobraram para ficar ionizadas. Então pouquíssimas se ionizam e chegam no canal, certo? O que vai acontecer? Essas moléculas, o anestésico também depende do tempo da afinidade que ele se liga no receptor. Então, se você consegue ligar, você tem um limiar de dor, né? Um limiar de excitação, que é um limiar mínimo. Então, digamos que para você inibir um impulso nervoso, você precisa de 300 moléculas. Tá? Então, numa situação normal, você atinge 300 moléculas em 10 minutos, 5 minutos, certo? Que já é muito. Alguns anestésicos em 3 minutos, 2 minutos, tá? Então, você atinge naquele tempo. O que vai acontecer aqui? Para você chegar em 300, vai demorar muito. Então,
você vai chegar em 200 e as primeiras já vão estar se soltando do receptor. Então, você nunca consegue atingir o mínimo. Então, é por isso que o anestésico não consegue agir. Certo? Você tem a molécula, mas você não consegue atingir o mínimo para inibir o impulso. Tá claro isso? Então, isso confunde um pouco, mas não é tão complicado. É mais só uma questão de raciocinar em cima disso. Então, para você bloquear completamente, você precisa de um... E esse capítulo, mais uma vez salientando, não é só o Andrade, tá? Também é misturado o conteúdo do Mallamed. E esse conceito é do Mallamed, do tempo de indução. O que é o tempo de indução? Você precisa de um volume adequado, numa concentração adequada. E para esse tempo de indução, é o tempo em que você anestesia até o tempo que o paciente é anestesiado, de fato. Né? Ele não sente o impulso. Então, depende do operador ou não. Pode ser por conta de tubete velho, por exemplo, tubete de plástico, que tem um pH muitas vezes muito mais ácido do que deveria, ele não tampona no organismo, né? Ou pode depender do próprio paciente, difusão tecidual difícil naquele paciente, tá? Então, o que sempre se instrui nas disciplinas de anestesiologia é que o paciente está com inflamação, você faz um bloqueio à distância, porque realmente pode pegar anestesia? Pode pegar anestesia sim, tá? Mas vai demorar, vai passar muito rápido e você vai ter um transtorno para fazer aquele procedimento. Então, o que se indica é que você faça um bloqueio à distância, né? E não uma anestesia no local daquela inflamação. Até aqui, alguma dúvida? Bom, então você tem características físico-químicas que influenciam na ação dos fármacos, né, anestésicos locais. Considerando que a gente discutiu da ionização, a constante de dissociação é muito importante. E aí vocês não precisam lembrar como faz o cálculo que a gente fez no ensino médio, que também não lembro. O que vocês precisam saber é que quanto maior a constante de dissociação, mais lento é o início de ação, certo? E aí tenham sempre em mente que, por exemplo, a bupivacaína, que tem uma constante de dissociação muito alta, ela demora a começar a agir, tá? Quando em comparação à lidocaína, por exemplo. Uma outra coisa que é importante é a lipossolubilidade. Claro, se ele passa facilmente no nervo, é lipossolúvel, que a membrana plasmática né, lipídio, ele vai ter uma maior potência. Grau de ligação à proteína do canal. Como eu falei, o anestésico age obliterando o canal. Ele se liga numa proteína do canal e fecha o canal. Então, se ele se liga muito a essa proteína, ele vai durar mais. Se ele se liga com afinidade, fica lá uma ligação covalente, ele demora muito. Se a ligação é dupla ou tripla, demora muito. Se é simples, ele se solta fácil. E aí dura menos, tá? Daí, a questão da duração, por exemplo, da bupivacaína, que tem um grau de ligação, uma afinidade muito alta. E ela dura horas, né? Até 12 horas em tecidos moles, tá? Agora, junto com o PKA, o que mais é cobrado é a vasoatividade dos anestésicos. Porque essa própria característica de eles serem vasoativos, né? Que no caso dos comerciais hoje, eles são vasodilatadores, fazem com que você tenha que associar um vasoconstritor, certo? Então, quanto maior a vasoatividade, menor a potência e menor a duração. Isso porque, se ele vasodilata, você absorve mais para o sangue, então ele sai do local e aí você tem pouco fármaco para entrar, tá bom? Então, quais são os dois principais aspectos físico-químicos? Constante de dissociação, que é o pKa, e a vasoatividade. São os mais cobrados, sem dúvida. O que se sabe também é que a recuperação anestésica é muito mais lenta do que a indução. Então, o paciente entra em anestesia rapidinho, mas se ele saísse rapidinho seria péssimo para a gente. Então, ele fica meia hora, uma hora, enfim. Por quê? Isso depende da própria difusão do fármaco pelo organismo, alguma reabsorção sistêmica, e também da questão da ligação e da soltura das proteínas do canal, que não é feita imediatamente, então demora um tempo. E isso, né, tem a ver
tem implicação direta na readministração anestésica. Então, a gente sabe que muitas vezes alguns pacientes, no transoperatório, eles sentem dor. E aí você vai anestesiar e a anestesia, né, entre muitas aspas, não pega. E aí, por que a anestesia não pega? Existem dois principais mecanismos que explicam isso. O primeiro deles, aliás, existem duas principais desfechos. A anestesia pode pegar ou não, né? Se ela pegar, por que ela pega? Porque o que entrou vai se unir ao que já estava lá e vai conseguir levar o paciente, né, abaixo do limite de dor. Então, ele entra naquele processo de anestesia local. Mas o que pode ocorrer é um processo que já caiu em concurso também, que é a questão da taquifilaxia. Taquifilaxia, não sei se vocês lembram da primeira aula, que a gente, aliás, né, no início dessa apostila, que a gente discutiu a questão de tolerância, de que o fármaco você readministra, então o organismo fica refratário. Nos anestésicos, a tolerância é chamada de taquifilaxia, que é um fenômeno ligado ao canal iônico, certo? O que acontece é, em alguns pacientes, isso pode acontecer também em situações de inflamação, de tanto você citar aqueles canais de sódio, e aí lembrem disso, precisava de entrar 300, entrar no 30, e aí você bloqueou 30, aí vai demorar para entrar mais. Os canais de sódio, eles vão soltando os anestésicos, e eles entram no processo de latência. Então, o que entrar não vai conseguir se ligar. Então, o organismo ele ficou em taquifilaxia, ele não responde, certo? Então, o que se espera de quando quando o anestésico se solta do canal iônico é que ele fica um tempo não respondendo, tá? Qual a diferença do primeiro? O primeiro pode ter sido alcançado por um erro nosso. A gente anestesiou no lugar errado e você não bloqueou devidamente os canais e aí você imediatamente interviu e você conseguiu chegar no limiar. O paciente não está inflamado, não tem outros problemas, ele entra rapidinho e consegue bloquear. Agora, o segundo é muito mais comum, por exemplo, em situações de inflamação local. Por quê? Ele vai se soltando do canal iônico e aí, se você vai administrar de novo, ele já não está respondendo. Certo? Então, isso pode acontecer. Essas duas situações. Isso é do Malamed, não do Andrade. São características que os anestéssicos devem ter, idealmente. Isso também já caiu. E quais são essas características? Não deve ser irritante ao tecido, não deve causar alterações permanentes no nervo, ou seja, ser neurotóxico. Nenhum anestésico é totalmente assim, né? A gente sabe, por exemplo, que a articaína, hoje muito se discute a questão da parestesia pós-articaína. Então, ela entraria nesse segundo aí. Terceiro, oi? Todo mundo só usa articaína, na verdade, hoje. Mas, enfim, mas isso é uma coisa real. Terceiro, toxicidade sistêmica deve ser baixa. Quarto, deve ser eficaz, independentemente de ser infiltrado ou aplicado às mucosas. Essa é uma das características que menos os anestésicos atendem, porque a gente só tem tópico, na verdade, lidocaína e benzocaína, que é um éster, tá? O tempo de início deve ser o mais breve possível, então isso é atendido razoavelmente. Duração suficiente para a realização do procedimento, mas não tão longa. Aqui a bupivacaína não atende, né? Porque ela é bastante longa. Deve ter potência suficiente para proporcionar anestesia completa sem uso de soluções em concentrações nocivas. Novas características foram associadas depois por Bennett, que são, né, que é um autor americano, que ele não deveria produzir reações alérgicas, isso está se referindo claramente aos ésteres, né, que saíram de mercado e eram bastante alergênicos. Deve ser estável em solução e prontamente submetido à biotransformação no corpo. Deve ser estéril ou capaz de ser esterilizado pelo calor sem deteriorar. E aí, a gente volta na questão da classificação, que também, classificação redundante, né, é clássico, essa questão de ésteres e amidas. Os anestésicos, eles têm 3 porções, né, uma parte lipofílica, que ajuda que ele entre no nervo, porque ele precisa, né, atravessar membranas mucosas.
tem uma parte hidrofílica que faz com que ele se dissolva na solução, né, aquosa e no plasma também, tá? E tem uma cadeia intermediária, que é a cadeia que dá a sua classificação, seja uma classificação éster ou uma classificação amida. E aí, essas duas classificações, ela ainda é usada, apesar de os ésteres não serem mais utilizados em clínica, com exceção da benzocaína, que é um fármaco que é usado topicamente, tá? Isso porque os ésteres, eles têm uma ótima difusibilidade, eles entram muito fácil nas membranas, certo? Mas eles são bastante alergênicos. Então, eles foram saindo de mercado. O primeiro éster foi a cocaína, que por razões óbvias de dependência foi retirado de mercado com esse fim, né? É usado ainda para fins escusos. A benzocaína é a que é usada ainda, como eu disse. A lidocaína, ela é o protótipo das amidas, foi a primeira sintetizada e até hoje é usada, considerada mais segura. Então, o FDA, por exemplo, recomenda a lidocaína para grávida. É o fármaco mais seguro dos anestésicos locais considerados, tá? E aí você tem outros fármacos considerados. Mepivacaína, por ter estrategicamente menos vasodilatação. Então, ele pode ser usado sem vasoconstritor. É um fármaco que cai de uma forma recorrente em concurso. Isso, a 3%. Não. Não é recomendado em grávidas. A gente vai ter até uma aula, no Andrade tem esses capítulos de pacientes especiais, falando sobre a pilocaína para grávida, mas já adiantando, ela não é recomendada nesse tipo de paciente. E outro que tem caído bastante, não tem animação, é a articaína, por suas características consideradas duais. Ela tem uma difusibilidade boa como os ésteres, daí alguns autores dizerem, né, inclusive a própria Andrade, que uma anestesia vestibular não necessita nem de uma palatina, o que é um pequeno exagero, mas ela entra muito bem no osso, difunde muito bem, e daí tem sido muito utilizada pelos dentistas, porque ela tem essa característica um pouco éster, de difusibilidade e de ser metabolizada no plasma, mas ela é uma amida, ela é segura, tá? Ela não é metabolizada no PABA, que é alergênico. A gente vai ver tudo isso agora, tá? Em relação à farmacocinética, os anestésicos eles têm diferentes graus de vasoatividade. Como eu falei, a vasoatividade ela implica diretamente na duração da ação. A cocaína era o único vasoconstritor, tá? Nenhum faz vasoconstrição, nem mesmo a mepivacaína. A mepivacaína apenas não vasodilata tanto quanto os outros, tá? E aí, a vasoatividade, ela implica na duração e na qualidade do controle de dor e em reações tóxicas. Quanto mais vasoativo, mais ele é absorvido para o sistema nervoso central e cardiovascular e mais ele vai ter reações tóxicas. Eles atravessam todos eles, barreira hematocefálica e placentária, algumas correntes que defendem, por exemplo, a bupivacaína para grávida, né? Isso é extremamente discutível, inclusive o Andrade até comenta no capítulo de grávidas, mas a recomendação para grávida é lidocaína e não bupivacaína, certo? Porque a bupivacaína atravessaria menos a placenta, mas o que atravessa vai deprimir o bebê sobremaneira, que não é considerado seguro por estudos. Então, a lidocaína para grávida, tá? Não bupivacaína. Eles metabolizam diferente entre os grupos. O éster, ele é metabolizado no plasma por uma enzima chamada butirilcolinesterase, que é uma enzima semelhante à acetilcolinesterase, que metaboliza acetilcolina, só que ela está no plasma, e as amidas no fígado, tá? Assim como a maioria dos outros fármacos. No fígado, as amidas... Deixa eu até colocar aqui. Ésteres. E as amidas, elas são metabolizadas no fígado por aquelas enzimas
do citocromo P450. Essa é a principal diferença. Ao serem metabolizadas no plasma, os ésteres geravam radicais alergênicos, que é o PABA, tá? Então, o PABA, aqui, o ácido para-aminobutírico, ele é um radical alergênico, então causava muita alergia no consultório. Hoje, os anestésicos eles não são considerados alergênicos. O que pode causar alergia, muitas vezes, é o conservante do vasoconstritor e não o próprio anestésico local, certo? Outros dois fármacos, outros dois metabólitos que o Malamed traz e não o Andrade, são dois metabólitos da lidocaína, que é a monoetilglicina xilidida e a glicina xilidida. Se cair com esse nome maravilhoso, muito bonito, você não vai poder confundir, que são os metabólitos da lidocaína, que gerariam sensação de sedação pós-lidocaína, mas principalmente em doses muito altas, como aquelas usadas em medicina cardiovascular, tá? Em odontologia, muito pouco observado isso, certo? Mas o Malamed traz esses dois metabólitos, o Andrade ele não comenta em relação a isso, apenas o PABA. E outro metabólito aqui é a ortotoluidina, que é associada especificamente à prilocaína, que é o metabólito que gera a metahemoglobinemia, né, que é a contraindicação principal da prilocaína em crianças grávidas, anêmicos, enfim, certo? Então, é por causa da ortotoluidina. Então, alguma dúvida até aqui? Então, entrando diretamente nos anestésicos, lidocaína é considerado padrão ouro, com duração de ação de 2 a 4 minutos, sendo mais segura com uma anestesia pulpar, sem vaso, bastante curta, mas com vaso de 40 a 60 minutos, que é bastante interessante. Tecidos moles, ela pode anestesiar até 2 horas e meia. Ela é a única amida usada topicamente. Então, você tem a lidocaína tópica, em forma de pomada, nessa porcentagem de 5 a 6%, e em forma de spray a 10%, certo? E ela tem uma meia-vida plasmática, né, considerada relativamente curta, de 1,6 horas. Ela é metabolizada no fígado, eliminada no rim e tem uma toxicidade aceitável no sistema nervoso central e cardiovascular. A mepivacaína, ela é semelhante, todas elas são potentes de forma semelhante à lidocaína. Algumas têm vantagens em relação à lidocaína, em relação à farmacocinética. A mepivacaína tem a vantagem de poder bloquear, né, até 40 minutos sem vaso. Então, ela tem essa vantagem em relação à lidocaína, mas sua potência é similar, certo? Meia-vida plasmática e toxicidade são semelhantes à lidocaína. A prilocaína também tem potência similar, baixa atividade vasodilatadora, o que permite que ela seja usada com a felipressina, que é um vasoconstritor não adrenérgico. A gente vai ver mais na frente que ela, apesar de ser um vasoconstritor, ela tem menos potência que o vasoconstritor adrenérgico. Como a prilocaína ela é menos vasodilatadora do que a lidocaína, por exemplo, ela pode ser associada com a felipressina, mas ela não é administrada sozinha como a mepivacaína, tá? Ela é usada não em clínica odontológica. Pode ser usada a 4% sem vaso, mas em clínica odontológica não temos essa formulação. É metabolizada no fígado e nos pulmões, então lembrem disso. Assim como a articaína, são esses tipos de coisas que caem nas questões. Ela também tem um metabolismo dual, então ela pode ser parcialmente metabolizada nos pulmões, tá? Eliminação renal, meia-vida parecida com a lidocaína, e ela causa metahemoglobinemia em altas doses, além de uma suposta interação com o paracetamol, levando à toxicidade sistêmica. Então, evitar paracetamol em associação com prilocaína. Agora, o queridinho dos concursos certamente é a articaína, que caiu até recentemente na Marinha, mas pode cair novamente.
A articaína, ela tem potência uma vez e meia maior que a lidocaína, então ela é ligeiramente mais potente, um início de ação parecido, duração de anestesia pulpar parecida e de tecidos moles até 6 horas. A toxicidade, o Andrade fala que é semelhante à lidocaína, hoje é discutível essa questão de neurotoxicidade da articaína. O próprio Andrade comenta bastante, e na próxima aula que a gente vai ver os protocolos, ele não recomenda articaína em bloqueios. Por isso, porque a articaína teria um dano direto no nervo, sendo neurotóxica, certo? Causando parestesia, principalmente em bloqueios. Ela tem um anel tiofeno, que é um anel que tem enxofre e permite uma boa difusão tecidual. Então, ela entra facilmente nas mucosas. E ela tem um metabolismo dual, sanguíneo e hepático. A bupivacaína, quando cai, geralmente são perguntas que envolvem a sua longa duração de ação, o que contraindica para procedimentos ambulatoriais simples. Ela tem uma potência maior que a lidocaína, mas ela também é cardiotóxica, até 4 vezes mais cardiotóxica do que a lidocaína. A ação vasodilatadora dela é maior do que qualquer outro anestésico local. Ela tem uma longa duração de anestesia pulpar quando administrada com vasoconstritor e em tecidos moles até 12 horas nos bloqueios. A meia-vida dela, vejam que é mais que o dobro, né, do que a da lidocaína, 2,7 horas, e ela é metabolizada no fígado, eliminada pelos rins, como as amidas normalmente, como a lidocaína. O Andrade comenta a questão de você controlar a dor com bupivacaína, de que alguns profissionais eles preferem bupivacaína porque o paciente sai sem sentir nada e ele vai ter menos dor no pós-operatório. Mas que isso já é discutível porque a bupivacaína daria um efeito rebote após 24 horas, em que o paciente teria mais dor no pós-operatório. Então, em procedimentos simples, o ideal é evitar a bupivacaína e fazer um controle analgésico, né, com dipirona, paracetamol, enfim. E ela não é recomendada para crianças menores de 12 anos e pacientes especiais por conta de acidentes e mordeduras, por sua longa duração de ação. Benzocaína é o único éster no Brasil. Nos Estados Unidos ainda se usa a procaína em alguns casos, não em clínica odontológica. Ela é comercializada numa concentração de 20%, vejam que é uma concentração extremamente alta quando comparada aos tubetes de lidocaína, 2%, por exemplo. E ela é concentrada, sim, porque ela precisa passar pelas mucosas de uma forma tópica e não infiltrada. Ela promove a anestesia superficial da mucosa, de até 2 milímetros de profundidade. E essa questão de 2 minutos o Malamed traz, mas livros de pediatria comentam 1 minuto. Então, quanto tempo você vai anestesiar com tópico? Segundo o Malamed, 2 minutos, mas leiam também os livros de pediatria, que a bibliografia ela é controversa em relação a isso, certo? O que não é controverso é que a mucosa tem que estar seca para que ela possa agir mais facilmente. Elas interagem com as sulfonamidas, que são as sulfas, que ninguém mais usa em clínica, eram antibióticos muito usados antigamente. E reações alérgicas por exposições repetidas podem ocorrer, mas são bastante infrequentes, porque ele não é usado, né, com muita frequência, frequência diária no mesmo paciente. Então, são raras. Então, essa questão de 2017 pergunta qual dos vasos constritor... estava fora da ordem. A gente vê isso na frente. Vaso constritor, a gente não viu ainda. Essa questão da Marinha caiu em 2015. E como eu falei, a Marinha gosta muito de articaína. Só que dificilmente vai cair... Já estou dando a resposta até. Dificilmente vai cair dessa forma. Provavelmente vai cair duração de ação, tempo de bloqueio, meia-vida. Então, caso anestésicos caiam, provavelmente isso que vai ser explorado, tá? Esses dados mais decorebinhas. Mas em 2015 eles perguntaram, de acordo com o Malamed, vejam que eles usam o Malamed como referência para anestesia, qual é o único anestésico local amida, amplamente utilizado, que também tem grupo éster
e a biotransformação é no plasma e no fígado. Então, a resposta é a articaína. Os anestéticos do tipo X apresentam metabolização X. Assinale a alternativa que completa corretamente e, respectivamente, as lacunas. Então, qual a alternativa certa aí? Enquanto eu bebo uma água, vocês completam as lacunas. Letra C, né? Primeiro você já elimina a primeira, porque renal não é metabolização, é excreção. Das outras, colinesterase plasmática. Você elimina a e a E, né? Colinesterase plasmática é éster e a amida hepática. Então, a resposta é a letra C, tá? Alguma dúvida? Bom, isso caiu recentemente. Perguntar, segundo o Malamed, o que seria essa característica dos anestésicos locais serem anfipáticos, né? Então, esse prefixo anfi quer dizer dual. Então, o que os anestésicos todos têm que é dual? Eles têm tanto características lipofílicas quanto hidrofílicas. Então, é uma questão bem fácil, mas que pega numa palavrinha que você pode se confundir, essa questão de anfipática. São todos. Todos são. O que muda é a cadeia intermediária. Todos atravessam, em menor ou maior grau. Sim. A gente comentou isso, né? Alguns atravessam com mais dificuldade. Porque tem moléculas maiores, como a bupivacaína, que é um grupamento maior. Ele atravessa com mais dificuldade, mas ele atravessa também. Para fins didáticos, considera-se que ele atravessa em menor ou maior grau. Certo? Então, todos eles são lipofílicos e hidrofílicos. Eles têm um grupamento lipofílico, um grupamento hidrofílico e no meio um grupamento que define a sua classificação, éster ou amida. Tá? A articaína vejam que a articaína cai muito, né? A articaína é uma substância anestésica que foi sintetizada em 69 e vem sendo cada vez mais usada na odontologia brasileira. Sobre tal substância, assinar a alternativa correta. Ela é mais tóxica que a lidocaína, ela tem efeito vasodilatador menor que a lidocaína, ela possui excreção renal, ela possui boa ação anestésica tópica. Ela possui excreção renal, como a lidocaína. A questão da toxicidade é considerada, né, ambígua. Como eu falei para vocês, o Andrade ele comenta, tenham cuidado com isso. Qual que é certamente mais tóxico que a lidocaína? É a bupivacaína, que é 4 vezes mais cardiotóxica que a gente comentou. A articaína, a gente colocou lá um pontinho de interrogação, né? Porque isso é discutível a questão da parestesia. O Andrade fala para não usar em bloqueios por possíveis parestesias, certo? Então, isso pode ser uma pegadinha. A questão da excreção da articaína é sempre renal. Então, claramente, eles colocaram a letra A como uma pegadinha com a letra C, que está bastante fácil. Certo? Então, analisem todas as alternativas antes de responder assim de primeira. Porque, realmente, a discussão atual é que a articaína seria mais tóxica que a lidocaína por efeito direto no nervo e causar parestesia, mas isso ainda não é consenso. Certo? Alguma dúvida? Isso. Todas as amidas são excretadas pelo rim e metabolizadas pelo fígado. Então tá correto. Tá informado que tá correto. Não, ele não fala. Sobre essa substância, assinar a alternativa que é exclusiva da articaína. Ele fala assinar a alternativa. Correto. Assim é o concurso, ele quer pegar o candidato. Tá? Então, a correta é que a excreção é renal. O que varia entre as amidas, em algumas delas, é a metabolização, em que a articaína
por vezes é metabolizada no plasma e que a prilocaína no pulmão, tá? São essas duas pegadinhas também que podem ser feitas. Então é comum confundirem excreção com metabolização, tá? Mais uma questão de 2017, além de conhecer as técnicas anestésicas, é necessário que a gente também conheça o mecanismo de ação das soluções anestésicas. De acordo com o exposto, é correto afirmar que os anestésicos locais ligados à amida são facilmente hidrolisados. Os anestésicos com pKa mais baixo possuem início de ação mais lento. O pH de uma solução e do tecido em que é infiltrado influencia muito sua ação no bloqueio. Quanto maior a concentração inicial de um anestésico, mais lenta é a sua difusão. Letra C, né? Todos os outros são o contrário, tá? E o primeiro, quem mais é hidrolisado, são os ésteres que são hidrolizados no plasma. Outra questão da Marinha, né? Questão mais antiga, bastante grande, mas que é bastante simples. Se você já for direto para a concentração de 3%, você vai responder qual anestésico? Mepivacaína desses anestésicos é o único que é comercializado a 3%. Ele tem sem vasoconstritor, é outra chamada, que só ele também é comercializado. Então, são características únicas da mepivacaína. Outra coisa que tem sido cobrada é essa questão de qual o sal anestésico de primeira escolha para tratamento de pacientes dependentes de álcool. O que vocês responderiam? Isso tem sido bastante cobrado porque é uma inferência. A articaína, ela, por ser dual, ela é metabolizada no plasma e no fígado. Hepatopatas e pacientes alcoólatras, eles tendem a ter metabolização hepática diminuída. Daí, você preferir a articaína, que não seria totalmente metabolizada no fígado, e sim parcialmente no plasma. Porque ela não é extensamente metabolizada no pulmão com a articaína. A articaína ela é diretamente relacionada, aliás, é como se fosse 50-50, e além do mais, ela é diretamente relacionada a essa ação hepática. Então, essas questões, elas evocam principalmente esse raciocínio de que ela é dual. Ela é o quê? De especialista, do cadáver. Mas a bibliografia é Malamed. Então, isso é recorrente. Prefeituras e concursos têm caído muito essa questão da articaína ter um mecanismo dual. Já dei até o spoiler aí, já tenho até a resposta. De verdadeiro ou falso, é mais uma questão do CADA, que também usa o Malamed como referência. Para marcar verdadeiro ou falso, tá? Os produtos de inflamação baixam o pH do tecido e limitam a formação da base livre, podendo retardar ou impossibilitar o bloqueio nervoso. Já está aí que é verdadeiro, a gente já comentou isso, então, se está inflamado, ele se ioniza mais e demora mais a entrar. Os anestésicos locais, embora utilizados para deprimir a condução nervosa periférica, podem interferir na transmissão em qualquer tecido excitável. É verdade, porque ele atravessa tanto a barreira hematoencefálica, placentária, então ele pode inibir membranas excitáveis no cérebro, no coração, enfim. A administração de lidocaína com fenilefrina é a mais adequada? Já responde aí que é falso. A gente vai ver que a concentração fenilefrina não é o vasoconstritor mais adequado e nem tampouco nessa concentração, daí ser falso. A prilocaína possui um metabólito tóxico, a ortotoluidina, que pode levar à methemoglobinemia por oxidação da hemoglobina, e essa também, né, é verdadeira. Então, a resposta seria a letra B. A questão da methemoglobinemia, a gente vai ver mais profundamente como ela é estabelecida na aula de grávidas, em que vai ser discutida a questão da prilocaína, tá? Que é a última aula.